Deus abençoe cada irmão que contribuiu de maneira generosa e voluntária e que conceda à nossa igreja sabedoria para administrar os recursos que o Senhor lhe dá. Os irmãos podem sentar-se. Ser mais como Cristo e fazer mais e melhor para Cristo. Esse ano, irmãos, o nosso tema é mais perto. Já estamos a preparar ali nosso tema com imagem, mais perto. O versículo bíblico, nosso texto de ouro, Salmo 73, 28a, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Para mim bom é estar mais perto de Deus. Então, por isso, esse ano, vamos dizer que queremos estar mais perto de Deus e, consequentemente, ao estar mais perto de Deus, também estaremos mais perto de ser como Cristo e também estaremos mais perto uns dos outros e também mais perto da nossa comunidade. Esse é o nosso tema para esse ano, é o que nós vamos perseguir, é o que nós vamos buscar. Mas o tema da mensagem hoje é ser mais como Cristo e fazer mais e melhor para Cristo. Fazer mais e melhor para Cristo. Qual a sua motivação ou justificação para estares unido a uma igreja cristã evangélica como a nossa, a primeira igreja evangélica batista de Setúbal? O que pretendes ou o que almejas ao ser membro ou a frequentar essa igreja que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e que tem o Senhor Jesus como cabeça e fundamento da igreja? Eu quero apresentar-te nesta mensagem duas motivações legítimas, na verdade, duas ambições legítimas que todo crente verdadeiro deve ter. E depois de indicar essas duas ambições legítimas, indicarei também o caminho para alcançar isto. Todavia, irmãos, em razão de termos ainda hoje duas assembleias, eu vou apresentar agora apenas uma pequena introdução da mensagem que quero partilhar com os irmãos no próximo domingo. Eu falarei sobre isso com mais profundidade no próximo domingo. Mas hoje eu quero adiantar para os irmãos essas duas ambições legítimas que devemos ter. Nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Aqui estão as duas ambições legítimas que todo verdadeiro crente deve ter. Alguns querem aplicar isso somente aos pastores, quando fala ali, homem de Deus. Todo crente é um homem de Deus. Toda mulher crente é uma mulher de Deus. Não existe categoria, não existe classes no reino de Deus. Todos somos um só. Todos somos um só. Então aqui estão duas ambições legítimas que todo verdadeiro crente deve ter: ser perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra.
Mas o que significa ser perfeito? É ser completo, é alcançar aquilo para o qual foi formado. Em outras palavras, é ser cada vez mais parecido a Cristo. Por isso que o nosso subtema desse ano é mais perto de ser parecido com Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, e eu preguei sobre isso domingo passado, e Paulo fala sobre isso aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, todos, à medida da estatura de Cristo. Essa é a medida do homem perfeito, a estatura de Cristo, ser mais parecido com Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Essa deve ser a nossa principal ambição no nosso engajamento na vida cristã e numa igreja cristã, ser mais como Cristo. Mais como Cristo. Inclusive, no domingo passado, eu falei aos irmãos que essa era a ambição de Paulo para os crentes da Galácia. Lá em Gálatas 4:19, Paulo declara isso: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não descansarei, não ficarei conformado, não sossegarei, até que Cristo seja formado em vós. Então, quando Paulo diz a Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito, ele está a dizer exatamente isso, para que sejamos mais como Cristo. Essa deve ser a nossa principal motivação para estar aqui, e a nossa ambição legítima para estarmos unidos à igreja. A segunda ambição legítima que todo crente deve ter vem logo a seguir, quando Paulo diz, lá em 1 Timóteo 3,17, perfeitamente preparado para toda boa obra. Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado, habilitado, instruído, preparado para toda boa obra. Irmãos, o que significa perfeitamente preparado para toda boa obra? Fazer mais e melhor para Cristo. Porque a obra que Paulo se refere aqui é a obra de Deus, a obra de Cristo. Obra que Deus planejou para nós antes mesmo da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, boa obra é a obra de Deus, é a obra de Cristo. Obra que pertence ao propósito da nossa salvação. Ele diz que nós fomos criados em Cristo, ou recriados em Cristo, para boas obras, para as obras de Deus. Então, essas são duas ambições legítimas que devemos ter e que justificam nosso engajamento na vida cristã e numa igreja cristã. Ser mais como Cristo e fazer mais e melhor para Cristo. Se não há essa motivação em nós, em mim, em ti,
repito o que disse o domingo passado, aqui não é o teu lugar, porque a igreja de Cristo é o lugar de pessoas que querem ser pequenos Cristo, querem ser mais como Cristo e querem fazer mais para Cristo, mais e melhor. A igreja de Cristo é composta por verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, que ambicionam ser perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Agora, como alcançar isso? Esse é o cerne da questão. Como alcançar isso? Como estar mais perto de ser como Cristo? E como conseguir fazer mais e melhor para Cristo? A resposta está também nessa carta de Paulo a Timóteo, e vou apresentá-la em 3 pontos. Primeiro, Paulo diz a Timóteo que ele devia valorizar a herança religiosa que havia recebido desde a sua meninice e também o que havia recebido do próprio apóstolo Paulo. Lá no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Então havia uma herança religiosa que Timóteo havia herdado da sua avó, da sua mãe. Ele devia prestar atenção para isso, para os ensinos, para o exemplo, aquilo que a avó, aquilo que a mãe havia ensinado. Eu dou graças a Deus porque nasci num lar cristão e minha mãe me ensinou desde pequeno. Eu procuro trazer à memória isso. Domingo passado eu trouxe à minha memória, e a memória dos mais antigos, o corinho que minha mãe me ensinou, que a beleza de Cristo se veja em mim. Então, Timóteo devia trazer à memória a tradição religiosa, não tradicionalismo, a tradição, a herança que ele havia recebido, não desprezar isso. E no versículo 10 do capítulo 3, Paulo diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de vida, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então o que Timóteo tinha que fazer? Seguir o exemplo de Paulo. A doutrina que Paulo lhe havia ensinado, o exemplo que Paulo lhe havia dado. Se Paulo fosse falar para nós hoje, ele iria dizer assim: vocês querem ser mais como Cristo? Querem fazer mais para Cristo? Valorizem a herança religiosa que vocês receberam, aqueles que nasceram no lar cristão, os ensinos que receberam em casa, ou na escola bíblica dominical, no ministério infantil. Valorizem isso, tragam à memória essas coisas, não esqueçam o que aprenderam desde a sua meninice. E para aqueles que se converteram depois, Paulo diria: valorizem o que eu ensinei para vocês, o discipulado que eu lhes dei, as pregações, os ensinos, a doutrina. Não esqueçam isso, coloquem isso em prática. Dessa forma vocês ficarão mais perto de ser como Cristo e de fazer mais e melhor para Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que eles deveriam dar liberdade ao agir do Espírito Santo. Isso está implícito na afirmação que Paulo faz de que toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que Paulo está a dizer é o seguinte: o Espírito Santo está a agir no meio de nós, ele inspirou uma Escritura, ele está a trabalhar para a nossa correção, para a nossa instrução, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, deem liberdade ao agir do Espírito Santo na vida de vocês. Deixa que ele controle a vida de vocês.
Em terceiro lugar, deveriam valorizar a própria Escritura. Valorize a Escritura, porque ela é inspirada. Não é um livro comum, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura, não apenas aqueles versículos que te convêm, que não fazem com que saias da tua zona de conforto, não. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então valorizem a Escritura que foi inspirada pelo Espírito Santo e que é útil ou proveitosa para o nosso aperfeiçoamento. No próximo domingo, irmãos, falarei sobre essas coisas com mais profundidade. Devo pregar uns 40 minutos no próximo domingo. Hoje eu vou parar por aqui. Eu quero que os irmãos saiam com esse pensamento. O que justifica o nosso engajamento na vida cristã e numa igreja cristã? São essas duas ambições. Quero ser mais como Cristo, por isso estou aqui. Quero fazer mais e melhor para Cristo, por isso estou aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar ao nosso